Bom, até então vimos o que significa então uma transformação do Rn para o Rm ser contínua, né? E fizemos diversos resultados acerca disso. Agora, o que significa então uma transformação do Rn para o Rm ser diferenciável? Lembra lá em cálculo 2? Em cálculo 2 a gente viu que os significados das palavras diferenciável e derivável são diferentes, né? Coisa que lá no cálculo 1 são iguais. Lá no cálculo 1 existia a derivada, né, a f', era dizer que a função era diferenciável ou derivável, era a mesma coisa. Lá no cálculo 2 a gente viu que existem as derivadas parciais. Então, quando existem as derivadas parciais, a gente fala que essa função de duas ou mais variáveis, ela é derivável. E para dizer que uma função desse tipo é diferenciável, a gente precisa então algo a mais do que isso, né? Lembra lá que a gente definiu lá no cálculo 2? Precisava que as derivadas parciais existissem no ponto e que, aquele limitão, né, que eu chamava de limitão, fosse igual a zero. Então tinha que satisfazer a existência das derivadas parciais e tinha que satisfazer o limitão. Certo? Então é isso aqui que a gente está recordando aqui, né? Então a gente sabe que uma função de n variáveis, né, chegando em r, ou seja, uma função que a gente trabalhou lá no cálculo 2, ela a gente fala que ela é diferenciável, né, em um ponto P0 se existir as suas derivadas parciais, né, porque aqui são derivadas parciais, porque ela chega em r, tá? E, além disso, esse limite aqui é zero. Lembra? Esse aqui não está aparecendo o limitão que a gente vê lá no cálculo 2, né? Por que não está aparecendo? Porque, olha, esse h indo para zero, ele está escondendo algumas informações aqui. Quando a gente fala h indo para zero aqui, esse h, na verdade, ele mora no Rn. Ele mora no Rn, tá? Então, esse limitão aqui, ele é uma extensão para n variáveis quando a gente tem aquele limitão que a gente vê lá para duas variáveis, né? Para duas variáveis, a gente tinha, lembra, limite de hk indo para 0, 0, né? Para 0, 0, na verdade, não, né? Para x0, y0, que era o valor do ponto que a gente estava trabalhando, né? É o P0 aqui, ó, é x0, y0, quando a gente trabalha com uma função de duas variáveis. E aí tínhamos f de x0 mais h, né? y0 mais k, menos f de x0, y0, né? Que era o nosso limitão, menos a derivada parcial da f com relação a x aplicada no ponto x0, y0, vezes h, menos a derivada parcial da f com relação a y aplicada no ponto x0, y0, vezes k. Né? A gente tinha isso aqui dividido pela norma de hk. Né? Então esse aqui é só para a gente recordar que esse aqui era o nosso limitão lá para o caso de função de duas variáveis. Né? Então a gente tinha que esse limite aqui precisava ser zero. Mas olha só o que a gente está fazendo aqui. Ó. Então na verdade essa extensão aqui é uma extensão. Então ele está chamando esse hk simplesmente de um ponto h que mora agora no Rn, né? Aqui nesse caso seria no R2, né? Teria duas coordenadas. Só que agora a gente está estendendo de modo geral para uma função de n variáveis. Então é um h que mora no Rn. Tá? Indo então esse x0, y0 é o nosso P0 agora. Né? Na verdade P0 não. Opa, aqui tem um errinho. O h e o k eram os acréscimos. Né? Então como eles eram os acréscimos, aqui ia para 0, 0. Tá? Então esse zero que aparece aqui não é o zero real, o zero da reta R, é o zero do Rn. Né? Então cada coordenada do h que está indo para zero. Né?
Então é como se, ó, o H, se fosse duas coordenadas, H1, H2 indo para 0, 0, entendeu? Então esse H aqui é um H que mora no Rn e ele está indo para 0. Então cada coordenada está indo para 0, ok? Então aqui a gente tem o 0 ali desse limite, tá? Aqui temos então x0, y0 é o ponto P0. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo f de P0, né, que é x0, y0, mais h. Né? Como que eu somo dois pontos do Rn? Somo coordenada a coordenada. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Primeira coordenada de h com a primeira coordenada do P0. E segunda coordenada de h com a segunda coordenada do P0. Ok? Então olha só, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever esse aqui. Isso aqui quando eu tenho duas variáveis, né? Esse é quando eu tenho n variáveis. Né? O x0, y0 é o nosso P0. Tá? E olha só, a gente consegue reescrever essa parte como sendo, olha só, derivada da f com relação a x e derivada da f com relação a y. Essas duas coordenadas me dão o gradiente. Então eu posso reescrever como gradiente da função em que ponto? x0, y0, que é o P0, vezes o vetor hk, certo? Mas que agora no Rn é simplesmente h, com coordenadas h1, h2 até hn. Tá? E esse produto aqui, ó, que põe o pontinho, nada mais é do que o produto escalar, que a gente vê lá em alga 2. Né? Então isso aqui na verdade, a notação aí, né, é a mesma coisa. Então denotar dessa forma ou dessa forma é a mesma coisa. Tá? Então aqui aparece, por isso que aparece esse produtinho, mas esse produto aqui não é simplesmente o produto de dois números, na verdade é o produto de dois vetores, né? Então que tipo de produto é esse? É o produto escalar, ok? Então aqui é o produto escalar, então eu posso reescrever essa parte como produto escalar, ok? Então por isso que eu consigo reescrever dessa maneira, e aqui, né, a norma do HK, o HK passa a ser simplesmente H, sendo H um ponto do Rn, né, com coordenadas H1, H2 até Hn, ok? Então por isso que eu consigo reescrever. Então esse aqui nada mais é do que o limitão que a gente tinha lá no cálculo 2, tá? Então para não confundir, eu vou apagar essa parte. Então essa daqui é de duas variáveis, né, que a gente consegue então reescrever de uma outra maneira dessa forma. Ok? Vamos lá então. Então como que eu posso falar então de diferenciabilidade, só que agora, ao invés de eu considerar uma função, né, de n variáveis, eu quero uma transformação de n variáveis chegando em Rm. Como que eu posso falar então que uma transformação ela é diferenciável em um determinado ponto? Uma coisa que a gente nota aqui, ó, é que para cada h, né, para cada ponto P0 fixo, a função que leva de h nesse produto interno, então ela está pegando um ponto do Rn, que esse h mora no Rn, está próximo de 0, e está levando o que? Em um número, porque isso aqui é o que? Um produto interno. O produto interno sempre me resulta em um número. Então ele está pegando um elemento do Rn e está levando em um número. Né? E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um vetor e fazendo produto escalar com h. Então eu estou pegando como se eu estivesse pegando, é a mesma coisa que pegar a matriz dada com as coordenadas do vetor gradiente vezes o ponto que eu estou aplicando. Então quando eu faço matriz vezes um ponto que eu estou aplicando, nada mais é do que eu estou observando uma transformação linear. Né? Então por quê? Cada transformação linear, fixado as bases, corresponde a uma única matriz e vice-versa, né? Fixado as bases dos espaços vetoriais, dada uma matriz, a gente tem associado a ela uma única transformação linear. Então aqui a gente tem uma transformação linear do Rn para R, tá? Que é dado por essa matriz, pela matriz, né, linha, onde os elementos da linha são exatamente as componentes aí do vetor gradiente, ok? Então observe isso daqui, tá? Então através
desta definição a gente pode fazer uma extensão para o mesmo conceito, só que agora para transformação. E como vai funcionar então? Então eu vou considerar T uma transformação definida aqui num subconjunto A do Rn, chegando em Rm. A gente diz que essa transformação então ela é diferenciável no ponto P0, né? Se existirem as derivadas parciais das funções coordenadas, tá? Das funções coordenadas Tj com j de 1 até m, e satisfazer o limite. Né? Então, ao invés de trabalhar com esse limite, a gente vai trabalhar com um limite parecido. Né? Só que agora, olha só, o valor da função aqui era um número. Então, era um valor, era um número, não precisava me preocupar. Só que agora, a transformação t, ela me retorna um vetor do Rm. Se ela me retorna um vetor do Rm, então agora, no limite, eu tenho que tomar cuidado. Né? Então, para tomar esse cuidado, a gente tira a norma. Né? Então, olha só, aqui era f de P0 mais h, eu vou ter t de P0 mais h. Aqui era f de P0, aqui vai ser t de P0. Aqui era o gradiente, lembra? O que a gente acabou de definir anteriormente, o gradiente, que acontece? Qual é uma versão do gradiente agora para transformações? É a matriz jacobiana, né? Onde eu pego o gradiente de cada função coordenadas e coloco em linhas, constituindo uma matriz. Essa matriz é a matriz jacobiana. Então a matriz jacobiana faz o papel do vetor gradiente para transformações, né? Que aí a gente vai ter mais dimensão na imagem, né? A imagem que vai morar no Rm, então vai ter mais dimensões, por isso são matrizes. Se chegasse só em R, eu teria então um vetor gradiente. Aqui agora então a gente tem uma matriz, e aí não é uma matriz gradiente, é uma matriz jacobiana que a gente chama, ok? Então, no lugar do gradiente, a gente coloca a matriz jacobiana, vezes h. Então, essa parte aqui, para cada P0 fixo, a gente vai ter então a transformação que leva h na jacobiana vezes h. E essa jacobiana é uma matriz. Então, ou seja, essa transformação que leva h na jacobiana vezes h é uma transformação linear, cuja matriz associada a ela é exatamente essa matriz jacobiana. Ok? Então calculo quem que é esse vetorzinho aqui, calculo a norma, divido pela norma de h, faço h ir para zero e esse limite tem que ser zero. Então esse aqui é uma outra forma de reescrever o nosso limitão. Né? Então a gente reescreveu o limitão que a gente tinha lá no cálculo 2, que era difícil de observar. A gente escreveu de uma forma um pouco mais amigável aqui, né? Usando algumas notações que a gente vê em Alga 2, né? Usando o vetor gradiente, né? Usando notações H aqui, por exemplo, denotando um ponto do Rn, tá? Então aqui a gente já reescreveu ela de outra forma. E aqui a gente pode usar ele para estender para uma função que chega, né? Uma aplicação, uma transformação que chega no Rm e não precisa necessariamente chegar em R, tá? Então dizer que uma transformação chega no Rm, ela é diferenciável, significa que cada função coordenada é derivável, significa o quê? Que tem derivadas parciais, todas as funções coordenadas, tá? E esse limitão aqui é satisfeito, né? Esse limitão é zero, ok? Então aqui eu só disse, né, que o jacobiana vezes h nada mais é do que a matriz jacobiana vezes a matriz coluna, né, dada pelas coordenadas de h, h1, h2 até hn, tá? Então, onde h é h1 até hn. Tá bom, pessoal? Então essa que é a ideia. Então, de novo, o que significa derivável agora para transformações? Uma transformação ela é derivável se as funções coordenadas são deriváveis. Tá? Então, se elas possuem derivadas parciais. Tá? Então, se existe a matriz jacobiana. Né? Lá era derivável se existisse o vetor gradiente. Aqui é derivável se existe a matriz jacobiana. Ok? E ainda mais, a gente vai ver em breve alguns outros resultados, né? Que é fácil mostrar que se uma transformação ela só vai ser diferenciável se só ser cada função coordenada é diferenciável. Okay? Vamos ver então agora alguns resultados em torno de diferenciabilidade. Tá? As demonstrações eu não vou fazer, tá?
mas quem tiver interesse pode consultar as referências que vai encontrar essas demonstrações ou ideias delas.